Muito bem, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria novamente estar com vocês, né, para a gente mergulhar na Sagrada Escritura e tentar compreender a mensagem divina, sempre com o escopo não somente, né, como a gente tem feito, de uma cultura bíblica, mas também de confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, né? O estudo bíblico não é somente para a gente se tornar pessoas, né, sabichonas, né, digamos assim, entendidas, sei lá o quê, doutores e doutoras, né? Não é esse o último escopo, né? O objetivo último é a gente, de fato, né, se colocar diante da mensagem divina, abrir o nosso coração, nos confrontar com essa palavra, né, e repensar a nossa vida, nossa estrutura de pensamento, nossos valores e, né, dar passos concretos, né, de techuvá, de conversão, né, de voltar-se para Deus. E nada melhor do que sermos orientados pelo próprio Deus nesse processo, né, de caminho espiritual. E, né, como o padre Genivaldo anunciou, nós vamos comentar um pouco sobre a teologia do livro do Êxodo, a partir desse livretinho. Deus ouve o clamor do seu povo, né, que é um tema de teologia bíblica, né? Então, o livreto, né, começa falando exatamente o que é uma teologia bíblica. Inicialmente, né, uma palavra sobre teologia. Né? Teologia é falar sobre Deus, né? Ou refletir, ou rezar, ou discutir sobre quem é Deus e qual é a sua mensagem. E como que a gente pode fazer isso? Só é possível a gente falar sobre Deus porque Deus primeiro falou de si mesmo para nós. Vocês sabem que há um gap, né? Um vácuo que nos separa de Deus, que é Criador, e nós que somos criaturas. Como criaturas, a gente não tem a capacidade adequada para compreender Deus e muito menos falar de Deus. Só é possível uma teologia porque Deus se manifesta a si mesmo, quando ele se comunica, quando ele se revela. Então, né, uma teologia é uma palavra, né, ou de Deus ou sobre Deus, a partir do que Deus mesmo se comunicou a respeito dele, e é isso que se entende por teologia. Quando se fala de teologia bíblica, mais ainda, né, porque aí estamos falando da Escritura, né, da Bíblia como palavra de Deus, conforme né, a fé cristã, esse conjunto de livros que estão presentes, né, esses livros que estão presentes na Bíblia, né, são o conjunto da mensagem divina, mas que não caiu pronta do céu. Né? A Bíblia não vem, né, prontinha das alturas, mas ela é, né, o registro literário da experiência de fé de um povo. Então, e estas experiências de fé com Deus, né, são contadas, né, a partir, né, asseguradas pela própria revelação, pela própria inspiração bíblica, e nos permite revisitar essas experiências e, portanto, nos colocar num quadro maior da palavra de Deus. Então, né, quase sempre quando a gente pensa a própria vida, quase sempre quando a gente repensa a própria história, nós somos convidados como pessoas de fé a nos colocar num quadro maior, né, da história da salvação. Por isso, né, mesmo sendo nós cristãos, né, que acreditamos em Jesus, não temos só os 4 evangelhos, não temos só o Novo Testamento. A gente herda também a tradição judaica, né, que fez uma experiência de caminhar com Deus e experimentou Deus na sua história de vida. Então, teologia bíblica é a partir da Escritura. Como que a gente pode, né, compreender a mensagem divina manifestada, revelada na Escritura para a humanidade? Então, essa aqui é a chamada teologia bíblica. Em se tratando de texto, né, texto é sempre um tecido, né? É uma tessitura, assim como um tecido, né, tem diversos fios. Uma teologia bíblica, né, pode selecionar uma temática, né, e, portanto, um fio do tecido que atravessa toda a Escritura. Então, o propósito, né, desse livreto é revisitar a teologia do Êxodo,
não só como o livro do Êxodo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é revisitar o livro do Êxodo, mas o Êxodo enquanto experiência de libertação, né, proporcionada por Deus, que levou à libertação da casa da servidão, essa temática, né, não está presente só no livro do Êxodo. É um fio do tecido da Escritura que atravessa todo o Antigo Testamento e chega também no Novo Testamento. Então, né, o propósito nosso portanto, revisitar a experiência exodal descrita no livro do Êxodo e depois ver como que essa experiência de Êxodo ela é refeita na história da salvação no Antigo e no Novo Testamento, e depois a gente é convidado, evidentemente, né, cada uma e cada um, a, né, se confrontar com as experiências exodais da própria existência pessoal. Então, isso que é chamado de, né, teologia, né, do Êxodo. Então, né, teologia do Êxodo não é só do livro do Êxodo, mas é um fio condutor que começa no livro do Êxodo e atravessa a Escritura. Tem, portanto, ressonâncias em outros textos, chegando no Novo Testamento, e, portanto, a gente percebe como que essa experiência foi revisitada, ela foi relida, reinterpretada em outros momentos para, né, dar sentido ao povo na história da salvação em outros momentos históricos. E como isso chega, evidentemente, no Novo Testamento, né? E na experiência exodal de Jesus, né? Vocês se recordam certamente, né, da experiência, né, da transfiguração de Jesus no livro, né, de Lucas, capítulo 9, quando Jesus está, né, no monte, se transfigura e está, né, ladeado aí por duas figuras importantes, Elias e Moisés, e Jesus conversava com eles, e Lucas fala que Jesus falava do seu êxodo, né? Então Jesus faz uma experiência de êxodo, né? E nós que somos, né, discípulos de Jesus, que caminhamos atrás do Mestre, né, também devemos fazer uma experiência de êxodo. E por isso, né, o tema do êxodo que atravessa aí todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento e também, né, a experiência de vida dos cristãos. Então, a primeira coisa, né, que o livretinho faz nesse livro, né, do professor Valmor, né, Deus ouve o clamor do seu povo, né, que vocês, se alguém quiser, depois poderá encomendar, né, para os nossos futuros encontros, né? Primeira coisa que ele faz é, né, apresentar a situação do Egito, né, do ponto de vista mais crítico, mais histórico, qual era, né, a história do Egito no momento da experiência exodal. Né? E ele não começa, curiosamente, com o livro do Êxodo, mas começa com o capítulo 47 do livro do Gênesis, que fala, né, de um sistema, né, de política agrária no Egito implementada por José. Todo mundo conhece mais ou menos, né, a história de José do Egito, né, os capítulos 37, né, até o final do livro do Êxodo, perdão, do livro do Gênesis, né, pulando, claro, o capítulo 38, porque o capítulo 38, né, do livro do Gênesis conta a história, né, de Judá e Tamar, então, né, um suspense ali, né, enquanto José é vendido para o Egito, enquanto ele está sendo levado para o Egito, antes de chegar lá, né, no capítulo 38 se conta a história do patriarca Judá, né, e da sua nora Tamar, né, que acaba, né, se vestindo de prostituta para conseguir ter uma descendência. Então, né, fora esse capítulo, grosso modo, os capítulos 37, né, até o capítulo 50, grosso modo, até o último capítulo do livro do Gênesis, trata da história de José do Egito, que é um bloco, é uma história muito emocionante, né, e que tem a função importante que é, né, explicar como que os descendentes, como que os filhos, como que a família de Jacó, né, como que os futuros israelitas vão parar no Egito, né, como que isso acontece. Então, uma função importante, né, e como a gente sabe, José acaba, né, é um sonhador, né, um idealista, etc., né, mas, e acaba, né, tendo
tendo o dom de interpretação dos sonhos, acaba assumindo uma função importante, que é de ser o grão-vizir do Egito, isto é, aquele que está debaixo, né, da estrutura hierárquica, né, somente abaixo do faraó para o governo de todo o Egito. E ele implanta, né, depois da interpretação dos sonhos do faraó, das vacas, né, 7 vacas magras que devoram as 7 vacas gordas e das 7 espigas mirradas que devoram as 7 espigas granadas, etc. Né? Ele interpreta isso como 7 anos, né, de abundância, né, da agricultura, né, de boas colheitas, e que serão seguidos por outros 7 anos de carestia pelo mundo afora, né, e além de interpretar o sonho do faraó, sugere uma política, né, de administração do Império Egípcio, isto é, né, de que o Egito poderá se tornar o celeiro do mundo. E, portanto, nesses 7 primeiros anos, com muita abundância de colheita, se vai acumulando os grãos, e depois, quando chegam 7 anos de fome e de miséria, não tem comida, todos os países, todos os povos, todos os grupos vêm ao Egito para comprar comida. Mas a administração para, né, colocar o Egito no mais alto, né, do seu governo, da sua política, o capítulo 47 mostra esta política agrária de José. Então, se você tiver a sua Bíblia, abra aí no capítulo 47, que mostra um pouco, né, as providências que José faz, né, para garantir a supremacia do Egito, né, nesse tempo de fome e de miséria. Né? Então, o capítulo 47, versículo 14, né, a primeira coisa que José faz, todo o dinheiro, né, dos povos é recolhido para as mãos do faraó. Então, as pessoas que vêm para comprar comida. Né? José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã em troca do mantimento que se comprava, e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Então, enquanto, né, as pessoas têm dinheiro, compra comida com dinheiro. Então, ele recolhe todo o dinheiro do Egito, recolhe todo o dinheiro também de Canaã. Então, né, os cananeus que vão ao Egito para comprar comida. Segunda providência, né, da política agrária de José, isso para mostrar, né, a estrutura administrativa do Egito, que será depois, né, essa nação que, né, colocará debaixo de dura servidão os filhos dos hebreus. Segundo passo, todos os rebanhos são recolhidos também para o faraó. Capítulo 44, versículo 17. Tá? Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este, né, isto é, José, lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Portanto, né, tendo acabado o dinheiro, né, José começa a negociar os grãos, né, em troca dos rebanhos. E aí todo tipo de rebanho é mencionado aqui, né, cavalos, né, ovelhas, e, né, bois e jumentos. Né? Terceiro passo, todas as terras, né, são recolhidas para o faraó, e aqui o capítulo 47, versículo 20. Né? Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo, tanto os impelia a fome, e o país passou às mãos do faraó. Então veja como que o Egito vai, né, se tornando uma estrutura dominante e potente do ponto de vista econômico, né, com a estrutura do sistema tributário implementado por José do Egito. Então, primeiro, todo o dinheiro passa para o faraó, né? Depois, todos os rebanhos passam para o faraó, trocando tudo por comida, né? Depois, não tem mais, né, dinheiro, não tem mais rebanho, os terrenos todos são trocados por comidas, né, e por grãos, e, portanto, né, o faraó se torna o único dono de todos os terrenos. Tá? Quarto passo, capítulo 47, versículo 21, na sequência. Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão
de uma extremidade à outra do território egípcio. Então, capítulo 47, versículo 21, né, os homens se tornam escravos do faraó. Então, veja como o domínio do Egito vai crescendo, né? Por conta da fome, da carestia. Primeiro, né, se compra com dinheiro. Acabou todo o dinheiro, se troca os rebanhos por comida. Acabou todo o rebanho, se entrega as terras em troca de comida. Não tem mais nada, né? O pessoal diz, bom, só tem a gente, né? O que a gente vai fazer? Se vender como escravos. E por isso, né, todos os homens se tornam escravos do faraó nessa política agrária. Aí depois, por fim, né, nós temos, né, a isenção de impostos. É o primeiro vestígio, né? Curiosamente, né, eu estive acompanhei, né, uma banca né, uma pesquisa de doutorado, né, que né, se estabeleceu exatamente nesse texto aqui, comparando a isenção de impostos, né, para instituições sem fins lucrativos e instituições religiosas, com a política agrária, né, de impostos e de isenção de impostos estabelecido por José. Né? Então, os sacerdotes, né, ficam isentos exatamente, provavelmente, para assegurar a ideologia, né, do serviço do faraó. Capítulo 47, versículo 22. Somente o terreno dos sacerdotes José não os comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso não tiveram que vender seu terreno. É o primeiro caso na Bíblia, né, de isenção de impostos, né, e especificamente com finalidades religiosas, isto é, né, com relação aos sacerdotes no Egito. Né? E por fim, a população que deve trabalhar e entregar 1/5 da produção. Eles não têm, né, o que fazer, então trabalham no terreno do faraó, porque entregaram todos os terrenos, e o que eles produzem nesse terreno, né, deve entregar 1/5 da produção ao faraó, e o restante pode ficar para si, para se autossustentar. Então, isso está, né, no capítulo 47, versículo 24. Mas das colheitas deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que comam vossos filhos. Então, 1/5, o que é bastante, né? Se a gente pensa em 1/5, dá quanto? 20%, né? O que né? É muito, mas não é muito assim, né? Porque os impostos no Brasil chegam a quanto por cento? 35, né? Cerca de 35%, né? De tudo que a gente produz, né? Você paga de impostos, né? Então, né? Mais ou menos o Brasil está pior do que o Egito, tá? Vocês têm uma ideia, né? Da carga de impostos, né? Que se pesa. Mas de toda forma, né? Aqui a gente tem, né? Esta política, né, agrária com um sistema tributário muito grande que torna o Egito, né, uma nação potente que domina o mundo inteiro, né, do ponto de vista econômico. Ora, quando se pensa, né, quando que foram escritas estas histórias de José do Egito? Sim. Nós percebemos porque um determinado país quer taxar os outros. Então, se repete. Então, isso é sempre porque se eu tenho, eu taxo eu vendo para você e compro para você, você ainda tem que pagar uma taxa para mim. Quer dizer, tá vendo? Exato. Eu dou se você fazer, eu aumento a taxa. Né? Então, se repetem essas situações. E, portanto, isso é uma crítica, né? É uma crítica muito dura. Provavelmente, né, a história de José foi escrita na época do Império Salomônico. E se vocês lerem a história de Salomão no primeiro livro dos Reis, né, ele instituiu um sistema tributário. Provavelmente as histórias de José é uma crítica ao sistema tributário instalado por Salomão, porque Salomão se aproximou muito do Egito. Além de, né, se casar com muitas mulheres, né, teve um harém de 700 mulheres e 300 concubinas, né, de um harém de 1000 mulheres, ele desposou-se com a filha do faraó.
Então, né, uma das suas esposas era a filha do faraó, numa relação muito estreita com o Egito, e implantou esta política tributária, né, no sistema, né, das tribos de Israel, que antecedentemente a Salomão era um sistema muito mais igualitário. Tá? Então, a história de José provavelmente, né, é uma dura crítica, não somente né, ao sistema tributário egípcio, mas sobretudo quando esse sistema tributário é copiado, né, e implementado entre os descendentes dos hebreus na época do domínio de Salomão. Né? Isso que o padre mencionou, né, é bom para a gente sempre se alertar, né? Estamos aí nessa época de taxação, né, do Mr. Trump, né, que faz esses, né, não é outra coisa senão esse mesmo processo, né, no qual uma nação que vai, né, pelo seu poderio econômico, vai se impondo sobre outras do ponto de vista econômico, né? Então, a mesma coisa. Então, a história de José, provavelmente, né, foi escrita num período mais tardio, até então, né, existiam somente tradições orais, provavelmente, e que faz uma dura crítica a esse sistema. Pois bem, né, com José, né, os irmãos, né, depois vêm ao Egito, né, para comprar comida, e finalmente, né, o velho patriarca Jacó, né, que depois de ter aquela luta com Deus, né, com o anjo de Deus junto ao rio Iaboque, né, na iminência de entrar na terra prometida, retornando, né, de Padã Aram, de junto do tio Labão, né, recebeu o nome de Israel. Então ele desce ao Egito, né, junto com todos os demais filhos, né, finalmente temos o reencontro de José, né, com o velho pai, né, com o irmão Benjamim, né, e a reconciliação entre todos os irmãos, e portanto todos os filhos, né, de Israel estão no Egito. Então isso dá mais ou menos, né, o contexto, né, que faz a ligação entre a história dos patriarcas e o início do livro do Êxodo, quando, né, os hebreus estão no Egito. Tá? Então, tem essa função importante de ligação da história. Certamente, né, o livro do Êxodo né, ou a experiência exodal primeira, né, a história de Moisés, como é descrita no livro do Êxodo, se coloca mais ou menos, do ponto de vista, né, de uma datação histórica, se coloca mais ou menos no período do século 13 a.C. Né? Então, o livretinho aqui contextualiza muito bem esses detalhes. Como que a gente mais ou menos sabe essa datação? Provavelmente por conta, né, mais seguramente, né, com base em alguns artefatos arqueológicos que permitem a datação do evento do êxodo de Moisés. O primeiro deles é a chamada Estela de Merneptah. Merneptah foi o faraó sucessor de Ramsés II. E Merneptah, né, escreveu, né, numa pedra de granizo bastante grande e imponente, que foi descoberta pelos arqueólogos em 1896 nas ruínas do templo funerário do faraó Merneptah, em Tebas, na antiga capital, né, do Egito Antigo, na qual, né, se menciona pela primeira vez o grupo dos hebreus, né, ou dos israelitas, ou Israel. Né? Essa pedra memorial, né, descreve o abafamento, uma campanha militar de Merneptah que põe fim à revolta de diversos grupos na região da terra da Palestina ou dos antigos cananeus, e menciona a semente de Israel não existe mais. É a menção mais antiga, fora da Bíblia, do povo de Israel, enquanto grupo étnico, né, distinto de outros povos nesse território dos cananeus ou na Palestina. Tá? E a Estela de Merneptah foi encontrada recentemente, como falei, né, no final do século XIX, mas ela provavelmente foi escrita mais ou menos entre os anos 1236 a 1219 a.C. Tá? Então é um texto, um artefato arqueológico bastante antigo, que menciona a existência, portanto, né, de Israel, portanto, né, os descendentes de Israel, o povo israelita já presente na Palestina. Então a gente está mais ou menos aí, né, no século XIII, e o século XIII é o período, né, da 19ª dinastia egípcia,
né, do chamado Novo Império Egípcio, que esse novo império é assim chamado por conta, né, dos faraós egípcios que puseram fim ao domínio dos Ixos. Né? Ixos é um grupo, né, de asiáticos que começaram a invadir o Egito, né, em períodos muito antigos e diferentes também. A primeira menção dos Ixos que se tem notícia, né, que é numa gravura dentro de um cemitério egípcio, conhecido como Beni Hassam, tá? Esse cemitério tá pintado assim na parede, né, no meio do deserto lá tem, né, se entra nesse cemitériozinho e ali dentro, né, se tem essa tumba de um oficial da 12ª dinastia de, né, Qumhotep II, né, que tem essa gravura de Beni Hassam, né, com os asiáticos vestidos de, né, com a tonalidade da pele branca, né, com as roupas todas coloridas, etc., que vêm, né, que entram no Egito. Essa atestação arqueológica, né, aponta para a presença dos Ixos, desses povos asiáticos que invadem o Egito mais ou menos no século XIX a.C. Então é bastante antigo. A primeira atestação arqueológica, ou mais antiga que se tem notícia desses povos asiáticos que descem ao Egito. Mas os povos asiáticos, né, os chamados Ixos, no século, né, 7º a.C., mas no século 17º a.C., provavelmente, né, 1500, 1600 a.C., mais ou menos, invadem, né, o delta do Nilo e se estabelece como um povo, conquistam, né, e estabelecem essa região, uma capital em Avares, no delta do Nilo, e governam por mais de quase 200 anos esse território. E os faraós ficaram, digamos assim, espremidos, né, mais ou menos ao sul do Egito, né, e tiveram depois que atacar os Ixos para depois conquistar, né, de novo o Egito e ajuntar as duas coroas. Então, né, é a primeira expulsão, mais ou menos, que a gente tem notícia dos Ixos, da presença, ou dos povos asiáticos do Egito. Tá? Essa expulsão poderia ser um traço antigo, né, de um êxodo, expulsão, né, de povos asiáticos do Egito, né, no século mais ou menos 17, 16, século 16 a.C., 1500 e alguma coisa. Vocês sabem que, né, o Egito deixou uma produção literária bastante extensa, né, com os seus escritos, né, que é em hieróglifos, né, que é aqueles desenhinhos de passarinho, de coisinha, né, que ninguém sabia interpretar esse negócio, né? Era uma escrita enigmática que não se conseguia, né, destrinchar, até que encontraram, né, uma pedra chamada Pedra de Rosetta, que está no Museu, né, de Londres, na Inglaterra, o original ao menos está lá, né? Depois tem cópias dela espalhadas em outros museus, né, pelo mundo afora, mas a Pedra de Rosetta tem um texto, né, escrito em hieroglífico e escrito em outras duas línguas diferentes. E aí foi a porta de entrada para que os arqueólogos pudessem decifrar esta língua egípcia antiga e pudessem depois, né, traduzir toda essa literatura egípcia, né, escrita, que se tem, né, sobretudo nas pirâmides, né, nos túmulos mortuários, né, as inscrições, os livros encontrados, tudo era um enigma muito grande, né? E hoje, né, tudo isso já foi mais ou menos decifrado pelos estudiosos, né? Mas isso a partir do século XIX, né, a partir do século XVIII, né, que foi encontrado a Pedra de Rosetta. Depois se levou bastante tempo para tentar decifrar e começar a traduzir todo esse material. Antes disso, o que a gente sabia da história do Egito era aquilo que era informações escrito em grego. Você sabe, né? Alexandre o Grande, né, conquistou o mundo inteiro, inclusive o próprio Egito, né? Entrou no Egito, venceu o faraó egípcio, se autodeclarou faraó, etc. E, portanto, difundiu também a língua grega no Egito, né, a partir do final do século IV a.C., né? E o que a gente tinha de informação de história do Egito era escrito em grego e, sobretudo, um texto antigo chamado Egiptíaca. Egiptíaca era uma obra, né, de um sacerdote egípcio chamado Maneton, que escreveu uma breve história em grego do Egito. E ele menciona
esses povos, né, esses Ixos, esses povos asiáticos que teriam, né, governado o Egito, ou o sul do Egito, né, o sul do Egito, né, por um período bastante extenso, e que finalmente os faraós conseguiram expulsar essa gentalha. Então, o primeiro vestígio, né, de histórico que a gente tem, né, de expulsão de asiáticos do Egito, se trata da história dos Ixos, provavelmente. Né? Então, mas a história do Êxodo mencionado na Bíblia provavelmente não é a expulsão primeira dos Ixos. Provavelmente se dá, que, né, os Ixos, como eu falei, século XVI a.C., mas estamos aqui no século XIII a.C. Por quê? Porque se menciona, como eu falei, né, temos a estela de Merneptah, que é desse período, e temos também, né, indicações, né, no início do livro do Êxodo, das cidades armazéns nas quais os filhos dos hebreus são obrigados a trabalhar, que são as cidades de Pitom e Ramsés. Pitom e Ramsés, né? Ora, Ramsés, por que a gente fala isso? Né? Porque a cidade, a cidade armazém de Pitom e Ramsés, né, sobretudo essa de Ramsés, recebeu o nome de Ramsés porque existia um faraó chamado Ramsés. Né? E o primeiro Ramsés da história da humanidade é o avô desse Ramsés II, tá? Que é o Ramsés I. O pai dele é o faraó Seti e ele é Ramsés II. Então, né, seria impossível, né, termos uma cidade cujo nome, né, é dedicado a Ramsés, sendo que não existia nenhum Ramsés. Né? Então, primeiro tem que existir algum Ramsés para depois dedicar uma cidade ao nome dele. Então, não pode ser antes do século III, perdão, 13º, né, século XIII a.C. Então, com relação, né, à datação, né, do êxodo, né, de Moisés, né, a gente tem diversas histórias de êxodos que confluem, que são ajuntadas no livro do Êxodo. Tá? Diversos traços de memória que são ajuntados depois de tradições orais que são ajuntadas para compor o livro do Êxodo. E o livro do Êxodo é composto, né, debaixo da figura principal humana de Moisés, que lidera esta libertação. Mas existem traços de memórias por diversos períodos históricos. Provavelmente o mais antigo deles é um êxodo e expulsão, né, dos Ixos, como eu falei, né, no século XVI a.C. Tá? E depois, né, temos no século XIII, provavelmente, né, ou grupo de Moisés, né, está nesse período aqui. Nesse período, portanto, né, estamos com o faraó Ramsés II, né, que, né, provavelmente, né, tem uma dificuldade, um conflito muito grande com, né, os povos asiáticos. E os povos asiáticos incluem os Ixos, inclui, né, os Rapiru, inclui os Chasu, né, que são diversos grupos de povos asiáticos que vivem na região da Palestina, a região dos Edomitas, mais ao sul, e que, né, prestam serviços ao Egito, mas que depois se rebelarão contra o próprio Egito. Tá? A gente tem diversas menções desse, né, Chassu, Amenófis, faraó Amenófis já mencionam, né, numa lista dos despojos de Amenófis I, mencionam 15.200 Chassu, né, que ele, né, subjuga como povo escravo. Né, a menção dos Rapirus, 3.600 Rapirus. Então, são povos asiáticos que, né, entravam no Egito para prestar serviços e que, por conta dessa política, né, tributária do Egito, sempre mais pesada, depois vão se rebelar contra o próprio faraó. Tá? Então, e aqui, né, com esse texto que a gente leu, né, do livro do Gênesis, né, mostra muito claro esse processo de subjugação. Não era somente, portanto, né, a questão dos tributos, que você tem que trabalhar, né, e entregar 1/5 da sua produção ao faraó. Não é só isso, né, tem todo um processo, né, de subjugação. Essa é a última etapa, né, última etapa de uma política tributária. Todo o dinheiro, né, é tomado, depois todo o rebanho é tomado, depois todas as terras são tomadas, depois todos se colocam como servos, né, como escravos, né, e são obrigados a trabalhar na terra do faraó e produzir,
né, e entregar um quinto. Então, esse processo inteiro de dominação egípcia que levará a esses povos asiáticos a um processo de rebelião, né, e provavelmente, né, diversos experiências, portanto, né, de êxodo que a gente tem, né? Esses êxodos do Egito, né, ou das cidades-estado, porque o Egito depois se organiza como um império, né, dominando diversos outros territórios para fora do Egito, diversos outros povos, com cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Uma cidade o que não é muito diferente de hoje, tá? Quer ver? Pensem comigo. Uma cidade-estado era uma cidade fortificada, normalmente cercada com muros, normalmente construída em cima de uma colina, com uma única portal, com um único portal de ingresso. Lá dentro morava o governante da cidade, que era uma espécie de mini-rei daquela cidade e dos territórios ao redor daquela cidade. E ele cobrava tributos, cobrava impostos, né, para garantir a segurança daqueles que estão debaixo desse território. Então, se você, né, se você não é nobre, se você não é parente do rei, se você não é um oficial, se você não faz parte do exército, etc., né, você tem que trabalhar e pagar impostos, né, para você viver nesse território e estar debaixo da proteção dessa cidade-estado. E o mini-reizote dessa cidade, né, tem que pagar também, né, o tributo ao Egito. Então, o mundo conquistado pelo Egito, o Império Egípcio, né, dominavam os territórios conquistados por meio de cidades-estado e com mini-reis que governavam com pesados tributos. Então, veja, né, a gente tem atestação, outra atestação arqueológica importante, né, são as chamadas Cartas de Tel El Amarna. El Amarna é uma localidade no Egito em que os arqueólogos encontraram uma série de textos nos quais, né, eram cartas destes reis da Palestina escrevendo ao faraó dizendo assim, olha, os rapirus estão dando trabalho para nós. O que a gente faz com essa gentalha? Porque eles se rebelaram, né? Eles não pagam imposto, eles fugiram para as montanhas, montaram um mini exército e não se submetem. E o faraó diz, não sei o que fazer. Não há o que fazer com essa gentalha, né? Então são grupos que são à margem do sistema do domínio egípcio, tá? Os rapirus, esses grupos que vivem nas montanhas que se rebelaram, né? Então esse sistema de governo, né, das cidades está, não, como eu falei, não é diferente, né? As nossas cidades não é quase uma cidade-estado? Se você pensa, né? A cidade de Anicuns, que é um município, né? Então tem um governante da cidade, né? Um prefeito, né? Que embora mais ou menos, né, a democracia, né? Que democracia é uma democracia representativa, né? Porque quem que governa a cidade? São vocês, moradores, que governam a cidade? Não, né? São os representantes que vocês elegem, né? Então, a cidade tem uma autonomia, tem um conjunto, né, de vereadores que fazem leis que só funcionam, só tem valor para a cidade de Anicuns, para o município de Anicuns. Se você vai em outro município, as leis, né, daqui do município não valem. Então, né, a cidade tem uma autonomia independente, cobra imposto de todos vocês, né? Todo mundo para respirar tem que pagar imposto, né? E claro, né, o mini-rei da cidade, né, o prefeito, né, do montante de recursos que ele recebe, né, de impostos, ele repassa os impostos, né, alguns impostos já vão direto para o, né, governador, outros vão para, né, são repassados para a instância federal, né. Então, é mais ou menos, a gente está no mesmo sistema, né, dito, né, democrático, né, mas assim, né, democracia mesmo, né, é democracia representativa, né. Então, né, sempre existe, né, quem são os marginais, os marginais, né, aqueles que não pagam impostos, né, de cá e de lá, que não entram no sistema. Então, os rapirus, né, são esses revoltosos que vivem nas montanhas, que não se submetem ao governo, né, às cidades-estado e, portanto, ao governo, né, do faraó
né, ao seu domínio, à sua estrutura econômica, né, que é bastante pesada. Então veja, né, o início do livro do Êxodo, portanto, né, começa, né, com os nomes dos filhos de Israel que desceram para o Egito. E a propósito, né, o livro do Êxodo, na tradição hebraica, é chamado de os nomes, né? Eis os nomes, porque começa desse jeito, né? Eis os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Com Jacó, cada qual entrou com sua família, isto é, aí vem a lista, né, dos filhos de Jacó, né? Rúben, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Aser. Os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Então, todos descem ao Egito, esse primeiro versículo, portanto, né, dá continuidade à história, né, no finalzinho do livro do Gênesis. E aí o que acontece? Né? O cenário muda. É quando, né, o faraó que conhecia José, né, morre e sobe ao trono um outro mandatário que não conhecia José e começa a se preocupar com a proliferação dos hebreus no Egito. Então, depois morreu José, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Então, né, os asiáticos, né, os hebreus, descendentes de Jacó, israelitas que vão rendendo, vão crescendo, vão se tornando, multiplicando, se tornando um povo forte e poderoso. Né, e o Egito, né, o faraó começa a ter medo, né, do aumento populacional, né, dos descendentes de Israel, ou dos hebreus, ou desses asiáticos. Não é sem causa, tá? Não é sem motivo, porque como eu acabei de falar para vocês, né, se a gente está aqui no século 13 a.C., alguns séculos antes, né, século 16 a.C., 3 séculos antes, esses povos asiáticos dominaram uma parte do Egito, né, se autodeclararam reis, constituíram uma dinastia e construíram uma capital. Tá? Então, já houve uma revolta precedente e um domínio de povos asiáticos que conquistaram quase todo o Egito e se constituíram numa dinastia. Tá? Então, não é sem motivo que o faraó tem um certo temor com relação à multiplicação, né, desses povos asiáticos, né, sobretudo aqui, né, especificamente os descendentes de Jacó, que vai se tornando um povo cada vez mais numeroso. Então, a partir do versículo 8 se diz: levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia José, né, e ele disse à sua gente, e aí começa as providências de cautela, né, contra esse povo que cresce, que aumenta e vai se tornando cada vez mais numeroso. Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois sair do país. Então, medidas sábias contra este povo que vai crescendo cada vez mais, né? Essas medidas sábias, né, como a gente sabe, né, são medidas que não são tão sábias assim e que não dão tanto efeito, né? A primeira delas é, né, obrigar o povo a trabalhos escravos. Né? Versículo 11: impuseram a Israel, né, aos israelitas, inspetores de obras, para tornar-lhes dura a vida com trabalhos que lhes exigiam. Foi assim que ele construiu para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. E quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, e os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, a primeira medida do faraó, né, é tornar amarga a vida do povo, né, pesar ainda mais a sua vida de servidão, né, como nós vimos, há uma política tributária e de domínio, né, e
quase de escravidão que o faraó impunha, mas nesse caso aqui, especificamente, né, contra os povos asiáticos, contra os hebreus, contra os descendentes de Israel, né, impõe-lhes uma dura servidão com inspetores de obras, né, para poder exigir trabalhos forçados de construção. Mas o efeito, infelizmente, né, para o faraó, né, não é positivo. Quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam. Então, não dá resultados essa primeira medida. Se passará uma segunda medida na sequência do texto, né? Mas antes disso, versículo 13: os egípcios obrigaram os filhos de Israel ao trabalho e tornaram-lhe amarga a vida com duros trabalhos, a preparação da argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de trabalhos aos quais os obrigavam. A questão da escravidão, né, que é um tema importante, né, que vale a pena a gente comentar ao menos um pouquinho, é o problema de uma servidão com brutalidade. Tá? Aqui, né, as traduções às vezes não colocam exatamente com essas palavras, mas o texto em hebraico fala de uma avodá beparek, que é uma servidão, uma escravidão com brutalidade. Na tradição bíblica, existe o que é chamado de servos, né? A constituição dos servos. O livro do Levítico, né, no capítulo 25, né, ao tratar do jubileu, né, fala a respeito dos servos, né, do sistema de servidão e das condições que legitimam a servidão na tradição de Israel. E proíbe a servidão com brutalidade. Então, o problema aqui, né, é que os hebreus são tratados com brutalidade nessa servidão. E aí a gente tem um projeto, né, a gente comentava, né, uns encontros para trás, a gente falava nesse projeto do livro do Êxodo, né, que é passar da servidão ao serviço, né, que a propósito é o título de um livro, né, de um exegeta francês, Georges Ozu, né, da servidão ao serviço. Porque no início, aqui no capítulo 1, a gente tem essa dura servidão, essa escravização com trabalhos forçados, né? E no final do livro do Êxodo, a gente tem um povo que serve livremente e de forma cultual a um outro soberano, isto é, Deus, com quem eles fazem aliança. Não é que o povo, né, vai sair, né, debaixo da servidão do faraó, diz agora, né, aí governo sou contra. Então, né, estamos livres, né, e cada um por si, né, e cada um faz as suas próprias leis. Não, né? Eles vão sair dessa escravidão, né, vão sair desta avodá, dessa escravidão, com brutalidade, para uma outra avodá, para um outro serviço, né, que é o serviço livre, cultual ao Deus que os libertou do domínio do faraó. Né? Por isso o livro do Êxodo, né, tem a experiência exodal, né, tem como fio condutor principal essa mudança. Se sai debaixo, né, do peso do faraó, né, que é um serviço de escravidão com brutalidade, para entrar num serviço livre a Deus. Por isso, né, na legislação que Deus entrega a Moisés, né, na aliança do Sinai, né, tem todo, né, o código da aliança do Sinai, está descrito no livro do Êxodo, capítulos 20 a 23, né, capítulo 19, finalmente todo o povo chega ao sopé da montanha do Sinai, né, Deus, né, comunica as suas leis a Moisés. O capítulo 20 do livro do Êxodo começa com o decálogo, né, depois uma série de preceitos, de normas, né, e portanto o direito divino, né, que vai até o capítulo 20, não, até o capítulo 23, né? E no capítulo 24 do livro do Êxodo, né, se faz uma conclusão de aliança, a aliança no livro, né, o livro da aliança. E, portanto, né, se faz todo um ritual e todo o povo se comprometerá
a colocar em prática todos os preceitos que Deus ordena a este povo. Então, né, o povo sai do início, né, no início do livro do Êxodo, a gente tem, né, uma dura servidão, um serviço escravizado, né, uma servidão com brutalidade, para passar depois a um outro soberano, isto é, Deus, a quem eles deverão servir livremente. São um povo livre. Por isso, uma das primeiras preocupações, né, do Código da Aliança é, né, a instituição da liberdade, de um dia de liberdade, né? A instituição do Shabat, o livro do Êxodo se configurará, né, como a experiência de um tempo sagrado. O tempo da vida é um tempo sagrado que deve ser experimentado na liberdade. E a experiência do Shabat, né, será feita do 7º dia, no qual não se trabalha. Um dia, portanto, no qual se reconhece e se celebra a liberdade que Deus deu ao povo, né, e essa liberdade para servir a Deus cultualmente. Então, Deus se tornará, né, um novo soberano que habitará no meio do povo. Né? O último capítulo do livro do Êxodo, capítulo 40, a gente vai assistir a glória de Deus que estava no topo da montanha do Sinai, descerá, né, e entrará na tenda da reunião, onde dentro está a Arca da Aliança, e provavelmente dentro da Arca da Aliança as tábuas de Moisés. Né? Então a glória de Deus que, né, habita neste santuário móvel que está no meio do acampamento de Israel. Então veja, né? Diferente, né, do sistema, né, tributário, né, e escravagista do Egito, no início do livro, capítulo 1, no qual, né, se está obrigado a um serviço com brutalidade, a duras penas, agora se passará a um povo que está organizado, que está debaixo, né, de uma organização jurídica dada pelo próprio Deus mediante Moisés, e que servirá a este soberano, ao próprio Deus, de forma livre e cultual. Então, esse é mais ou menos, né, um elemento importante, né, de fio condutor que a gente tem no livro do Êxodo. Né? Então, essa é a primeira, né, então, capítulo 1, a primeira situação, né, grave, né, e dificultosa é a implementação desta medida de escravização a duras penas, com brutalidade, para conter, né, este povo que se torna cada vez mais numeroso, cada vez mais potente, mas quanto mais, né, o faraó os oprimia, tanto mais se multiplicava e crescia este povo, né, como diz o texto. Né? Se passará, portanto, né, no capítulo 1, a uma nova medida, isto é, né, uma contenção, uma medida de controle de natalidade. E o controle de natalidade será, né, o rei que estabelecerá, né, normas para que as parteiras possam, né, digamos assim, eliminar as crianças, os bebês nascidos do sexo masculino e, portanto, deixar somente as mulheres, né? Porque as mulheres não farão aí, né? Não, na antiguidade as mulheres não iam para a guerra, né? Hoje tem mulheres militares, né? Então, mulheres que entram, né, na marinha, no exército, na aeronáutica, né? Mas na antiguidade as mulheres, né, que guerra não era uma função para as mulheres, né? A função das mulheres, né, uma das funções importantes era parteiras, né, cuidadoras da vida, mas nesse caso, por um decreto do faraó, né, as cuidadoras de vida deviam se tornar, né, mensageiras da morte. Né? Em outras palavras, né, acompanhar as mulheres hebreias que vão dar à luz, averiguar se trata de homem ou de mulher. Se for homem, deve ser morto na hora do nascimento. Se for mulher, deixar viver. E aí a gente tem, né, as duas parteiras, né, egípcias ou hebreias, que a gente não tem como, né,
delimitar, né, a etnia dessas duas mulheres, que aparecem os seus nomes, né? Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, né, das quais uma se chamava Sefra e a outra Fua. Né? Quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. E aqui, né, ninguém sabe exatamente o que significa essas duas pedras, talvez, né, a relação aos testículos do bebê, né, para ver se é homem, né, ou provavelmente as duas pedras nas quais a mulher grávida se sentava, se apoiava para dar à luz, né, ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas, não se sabe. As parteiras, porém, né, se for menino, matai-o, se for menina, deixai-a viver. Então, esse é um decreto de morte do faraó, né, de controle de natalidade, né, para coibir o crescimento dos descendentes dos hebreus. O que é curioso, né, é que se trata, né, de parteiras, de mulheres, né, e aí a importância das mulheres no livro do Êxodo, tão importantes que a gente conhece os nomes. Uma se chamava Sefra e a outra se chamava, né, Fua. Né? A bela e a esplendente, né? São nomes muito bonitos, né? Com seus significados. E o que é curioso, né, é que no livro do Êxodo não aparece o nome do faraó, né? Em lugar nenhum. O faraó, que é o mais, né, o mais importante, o renomado, etc., não interessa o nome, né, do faraó, né, que está oprimindo. Por quê? Porque a história, né, do livro do Êxodo é contada exatamente isso, né, desta forma, para servir, para ser relido em outros contextos históricos. Não interessa quem está dominando, interessa se existe ou não um dominador, né? Agora, as mulheres, né, são mencionadas os seus nomes porque elas são aquelas primeiras a desobedecer o decreto do faraó. Né? São histórias, portanto, que são provavelmente, né, contadas pelas mulheres. É a resistência das mulheres contra o decreto de morte do faraó. Né? As mulheres são fundamentais aqui nesse primeiro capítulo e também no início, né, e no segundo capítulo. Os primeiros dois capítulos a gente tem, né, o papel fundamental das mulheres. Primeiro as duas, né, parteiras, né, Sefra e Fua. Depois teremos, né, na sequência, né, a esposa mencionada, a esposa do levita, que dará à luz a uma criança que será escondida e que depois receberá o nome de Moisés. Né? Essa criança, né, será posta num cestinho, né, e solta no rio Nilo e será acompanhada pela irmã, a irmã de Moisés. Né? Portanto, a criança não é assim, né? A mãe colocou o bebezinho, né, dentro do cestinho, soltou no rio Nilo, né, cheio de crocodilo, de jacaré, né, e colocou um tercinho no pescoço deles, Nossa Senhora te acompanha. Né? Mas, né, ordenou que, né, a irmã de Moisés acompanhasse, né, e assistisse para ver o que queria acontecer com o cestinho, né? E a criança vai parar, né? E não solta assim, né? À vontade, né? A mãe de Moisés, né, certamente sabe onde e quando, que horário a filha do faraó vem tomar banho. Né? E por isso solta Moisés, né, de propósito, né, e encarrega a menina, né, de acompanhar, né, a irmã de Moisés, de acompanhar o cestinho. Né, e será recebido, né, será encontrado, né, encontrado, né? Mais ou menos encontrado, porque foi posto para ser encontrado, né, pela filha do faraó, que vai adotar o menino com os conselhos da irmã de Moisés, né? Nossa, você encontrou um menino, né? Que coisa boa. Você não quer que eu chame, né, uma ama de leite para alimentar o bebê, né, para cuidar dele para você até que ele desmame? Né? Pois não, foi lá e chamou a própria mãe de Moisés, né? Que além, né, de ficar com o menino em casa, com o próprio filho, ainda recebia uma paga para poder fazer isso. Então, as mulheres, né, são histórias de mulheres, né, que provavelmente, né, que contam isso de geração em geração e que chegaram aqui, porque sem as mulheres isso não aconteceria, né? Sem
a rebelião das mulheres contra o decreto de morte do faraó. As parteiras, versículo 17, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado e deixaram os meninos viverem. Então, as mulheres, as parteiras, que não... É uma crítica, é uma dura crítica, além de ser uma dura crítica, é uma ironia tremenda, né? Quer dizer, o faraó, o potente, o tirano, governante, né, que não consegue controlar as parteiras do seu reino, né? O seu decreto não vale nada. As parteiras não seguem as determinações do faraó, né? E elas justificam, né? Justificam porque agistes desse modo e deixastes os meninos viverem. Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Então, as mulheres são fortes, né, e dão à luz rapidamente. Né? E o versículo 20 é fundamental, né? Por isso, Deus favoreceu essas parteiras. Né? Primeiro porque elas temeram a Deus, né? Favoreceram essas parteiras e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Ele, quem? Deus, né? Lhes deu uma posteridade. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio Nilo, no rio, todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas, né? E aí se tem essa ironia, né? A ironia contra o tirano que não consegue, né? As mulheres têm astúcias, né, para se livrar e para não colocar em prática, né, o decreto do faraó, e depois um faraó que acaba quase ficando louco, né, porque no finalzinho ele ordena, né, jogai no Nilo todo menino que nascer. E aí não fala nem se é hebreu ou se não é hebreu, né? É para matar qualquer menino, né? Joga no Egito. É por isso que hoje tem mais mulher do que homem no mundo, né? Não sei, né? As mulheres são mais... É porque as mulheres são mais fortes, né? Vivem mais, né? São mais cuidadosas, né? Basta ver as estatísticas, né? Dos os homens que morrem em acidente de carro, as mulheres que morrem, etc. Né? As mulheres são cuidadosas, né? Vão devagarzinho, respeitam as leis de trânsito, para no semáforo, né? Tudo, né? De qualquer jeito. Vai no médico, né? As mulheres vão no médico, os homens não, né? Não vai no médico de jeito nenhum, né? Não previne as coisas, né? São cabeçudos, né? Então veja, né? O capítulo 1, né, tem esse cenário, portanto, né, de um Egito, né, uma grande potência, um grande, né, domínio, um domínio, né, sobretudo do ponto de vista econômico, exploratório, né, em que, né, existem, né, gente que não se adequa a esse sistema de exploração e de dominação. Sempre tem, quando se tem tiranos, se tem dominadores, né, sempre se tem alguém que não se enquadra, né, que não aceita, né, que faz, né, que mostra a banana, né, para o dominador, né, em outras palavras, que vai na contramão, né, e sobretudo aqui é fundamental, né, o papel das mulheres, né, que normalmente são tidas como, né, aquelas que não contam. Na antiguidade as mulheres não contavam nada. Na própria tradição judaica, né, a gente já tem mencionado isso, é profundamente, né, patriarcalista, né, os textos bíblicos ressentem, né, o contexto, né, patriarcal, né, do judaísmo, da tradição judaica, né, mas mesmo assim, né, essas tradições orais entraram na escritura porque, né, sem estas astúcias, né, das mulheres, a história da salvação não aconteceria, né? Portanto, Deus age, né, não mandando um outro tirano. Deus não escolhe, sei lá, né, um guerreiro potente vindo da Assíria ou da Babilônia para atacar o Egito, para libertar o seu povo. Não, né? A história da libertação, né, passa, né, na tessitura frágil, né, daquelas que eram consideradas como nada, como ninguém,
né, e que são, né, explicitadas aqui no texto, inclusive com seus nomes, né? São elas que resistem a este sistema de violência, de morte, o sistema, né, de exploração, e que vão na contramão dos decretos de morte do faraó. Então, as mulheres e que, né, que temem a Deus, né? O texto mostra claro, né, e porque as parteiras temeram a Deus, né? E, portanto, né, as mulheres que consideram né, o temor de Deus mais importante do que o temor ao faraó. E Deus as abençoou, né, e, portanto, lhes deu uma posteridade, né, por conta disso. A resistência das mulheres, né, sem a qual, né, a história da salvação não aconteceria. A história da salvação passa pela história e passa pela ponta mais fraca, né, considerada mais, ou que era considerada mais fraca, né, mas a resistência das mulheres e a tradição feminina que atravessa, né, todo o livro, né, do Êxodo. Então, esse capítulo primeiro, né, é muito importante, porque mostra, né, esse cenário, de um império egípcio muito bem estruturado, um domínio político e econômico, né, um sistema exploratório e providências específicas para um domínio sobre o povo hebreu, os descendentes de Israel, e que acaba não surtindo o resultado esperado por conta da desobediência destas mulheres. No capítulo 2, portanto, né, aparece, portanto, pela primeira vez a figura de Moisés. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Aqui no capítulo 2 não aparecem os nomes, né, dos pais de Moisés, mas na sequência, no capítulo, na genealogia do capítulo 6, a gente tem o nome, né, os nomes desses dois personagens aqui, né, se trata de Amrão e Jocabede. Amrão desposou Jocabede, sua tia, a qual lhe deu à luz a Arão e Moisés. Então, capítulo 6, versículo 20, né? Ali o texto menciona a filha do irmão do seu pai, né? O texto grego menciona, né, a filha do irmão do seu pai, portanto a sua sobrinha. Então tem uma tradição, né, hebraica que menciona que ele casou com a própria tia, e outra que é a filha do irmão do seu pai. Filha do irmão do pai é sobrinha, né? Então vai por aí, né? Na antiguidade, filha do irmão do pai, né? Sobrinha, né? Sim, é isso mesmo. Confusão, né? Até eu fiquei em dúvida. Filha do irmão do pai, né? Então, sobrinha. Então, né? Não, mais para frente, né, no capítulo 6, se mencionará o nome, né, desse casal aqui, que dá à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu por 3 meses, e como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e pés, né, piche, né, por dentro, colocou dentro a criança e a expôs nos juncos à beira do rio. De longe, a irmã do menino observava o que iria acontecer. Então, de novo, né, a figura aí, né, da irmã do futuro, chamado Moisés, depois na sequência vai receber o nome de Moisés, né? Então, e o nome da irmã do menino, né, a gente também vai saber na sequência, né, que se trata, né, de Miriam, ou de Maria, irmã de Moisés. Na travessia, depois da travessia do Mar dos Juncos, ou do Mar Vermelho, né, Moisés vai cantar o cântico de vitória, e também, né, Maria, a irmã de Arão e de Moisés, também vai entoar um cântico de vitória, junto com as mulheres que vão tocar pandeiros e vão dançar e cantar a vitória que Deus concedeu ao povo. Então, na sequência do livro do Êxodo, a gente conhecerá os nomes destes personagens, tanto dos pais, né, de Moisés, provavelmente, né, o primeiro filho, né, será uma filha mulher, a mais velha, que já está grande, que portanto acompanha, né, o cestinho. Depois, na sequência,
terá um primeiro filho, provavelmente será, né, Arão, provavelmente é mais velho do que Moisés, tá? Arão não se sabe se já nasceu, né, e foi escondido, né, depois do decreto do faraó, ou se nasceu antes do decreto do faraó e, portanto, né, escapou daquele decreto de morte, né, provavelmente isso, né? Porque na genealogia lá do capítulo 6, aparece primeiramente o nome de Arão, né? Amrão despojou Jocabede, a qual lhe deu Arão e Moisés por filhos, né? Primeiro Arão, depois Moisés. Mas antes de Arão, que será, né, o futuro sacerdote, né, sumo sacerdote, ungido por Moisés como sacerdote, ele e os seus filhos, no livro, né, de Levítico, capítulo 8, né, descreve toda essa unção deles como sacerdote. Né, antes dos dois, portanto, nasce, né, a menina Maria, né, que aqui vai acompanhar o cestinho, né, de Moisés, né, no rio, à beira do rio. Né. De longe, a irmã do menino, portanto, observava o que iria acontecer, e eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança, era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Atenção, né? A filha do faraó, né, reconhece que se trata de um hebreu. Né? De que forma? Não se sabe, né? O texto não diz, né? Provavelmente por conta das vestes, né, que eram mais coloridas, eram diferentes, né? Ou talvez por conta da tonalidade, da cor da pele, né? Os egípcios na antiguidade tinham uma pele bastante escura, ao passo que os hebreus têm uma pele muito mais clara, né? Então, provavelmente pela fisionomia ou né, pelas vestes da criança, né, o estilo de vestir, etc. Mas de alguma forma ela reconhece, né, e, né, decidirá ficar com o menino, portanto, se rebelando também contra o decreto, né, do próprio pai. Né? Se a gente pensa aqui, né, no século XIII, como a gente contextualizou esse evento do êxodo de Moisés, a gente está provavelmente no governo do faraó Seti I, né, Seti, que era pai de Ramsés, né? Seti I, casado com a rainha Tuia, né, e que, né, terá como primogênito Ramsés, né, Ramsés II, porque o Ramsés I era o pai de Seti, né, e que essa filha, né, adotará Moisés como, né, como o seu filho. E aí a gente tem esse cenário no qual, né, a criança hebreia será levada para o palácio, vai crescer, né, junto com o, né, com o primogênito, né, do faraó Seti I, isto é, Ramsés II. Então aqui a filha do faraó que desobedece também ao decreto do pai. Então é um rei que vai se tornando cada vez mais impotente, né? As mulheres que não seguem o seu decreto. A filha do faraó, portanto, se compadeceu e disse, né? É uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança, portanto, né, a própria mãe de Moisés. A filha do faraó lhe disse: leva esta criança e cria-a para mim, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. Então, aqui a gente tem, né, o nome da criança dado pela filha do faraó. O nome, né, é o nome do futuro libertador de Israel, né? Ao menos numa experiência de êxodo. A experiência do grupo de Moisés, né, fará uma experiência exodal, né, conforme narra o livro, ao menos um extrato do livro do Êxodo. Né, o livro do Êxodo fala de outras experiências. A gente tem um êxodo de Moisés, que é provavelmente um êxodo de fuga, né? Moisés foge do Egito, né? Provavelmente fugirá com o povo também do Egito,
mas a gente tem uma tradição do livro do Êxodo que fala de um êxodo, né, de permissão. O faraó permitiu que os hebreus saíssem do Egito. Então, se pode falar num êxodo de permissão, pode-se falar num êxodo de fuga, né? Então, o grupo de Moisés provavelmente, né, liderará esse êxodo de fuga do Egito, né, exatamente como o grande libertador, né? E encontrará com estes grupos revoltosos, né, que estão à margem da estrutura do Egito, né, para consolidar a experiência dos filhos dos hebreus que acreditam no Deus da libertação. Então, provavelmente, né, as origens do povo hebreu, né, não se remonta somente a uma única experiência exodal. Tem diversas experiências de êxodo. Êxodo de fuga, êxodo de expulsão, êxodo de permissão, né, e os grupos dos rapirus que viviam nas montanhas, que se rebelaram contra a estrutura do faraó. Né. De fato, quando Moisés, né, chega na terra prometida, né, tem lá, não está desocupada a terra, né? Tem que conquistar a terra. E para onde que Moisés vai? Ele vai para a região da Transjordânia, né? E conquista essa região da Transjordânia. Provavelmente, né, vai para as regiões das montanhas, onde estão estes, né, revolucionários, estes, né, que não se adequaram ao sistema de domínio e de exploração do Império Egípcio. Né? E aí a história, né, de libertação que eles, né, experimentaram, né, saindo do Egito se torna uma história comum, compartilhada, né? E todos se reconhecerão numa única identidade do povo, né, desse Deus libertador, né, e portanto partirão para a conquista da terra prometida. Né? Isso se dá, né, provavelmente, né, conforme a maior parte dos biblistas entendem, né? Sobretudo no final do século 13 a.C., quando o Egito, de fato, né, enfraquece bastante, né, o seu domínio, né, e essas cidades-estado entram num sistema muito né, de desestruturação, de enfraquecimento, né, e há muitos conflitos, muitas dessas cidades são, né, saqueadas, são destruídas, e é nesse período, né, que os hebreus vão se instalar, né, na Palestina. Então, é possível, né, historicamente, a gente ver, né, para quem conhece os elementos históricos, mais ou menos, que chegaram até nós, é possível ver a formação do povo de Israel a partir, né, de diversos estratos ou de experiências exodais e de ajuntamento numa única identidade da experiência de libertação, né, que fizeram o grupo de Moisés. Então, a história do grupo de Moisés é uma história que vai se alargar, né, e vai acampar outros grupos, né, porque não é somente hebreus que vão entrar na Terra Prometida, também, né, artesãos, agricultores, pessoas oprimidas, etc., né, vão se ajuntar a este grupo. Né, a formulação das 12 tribos de Israel, né, se a gente lê, né, por exemplo, né, a bênção do patriarca, né, Jacó aos 12 filhos, portanto, as 12 tribos, há traços de elementos, né, muito antigos dessa história das 12 tribos, constituída de diversos outros povos também, né, esses cânticos antigos, né, textos antigos na Bíblia que a gente pode mapear a origem das tribos, capítulo 49, né, do livro do Gênesis, a bênção de Jacó às 12 tribos. A gente pode mapear também isso, né, na bênção de Moisés antes de morrer, no Deuteronômio capítulo 33, e podemos mapear também a origem antiga das tribos a partir de, né, Juízes capítulo 5, no Cântico de Débora, na qual ela menciona também as tribos que se ajuntam no combate contra os opressores. Então, né, a história das tribos, né, é uma história, portanto, que tem traços antigos, né, de diversos povos que associam nesses clãs. Existe um patriarca, existe um clã e existe uma tribo, mas não é só de descendentes hereditários, mas de outros povos que vão se ajuntando, né, e vão reconhecendo uma identidade a partir da experiência do êxodo da libertação. Então, é interessante isso, né? Como que historicamente isso aconteceu e como que, né, na tradição antigo-testamentária,
né, aqueles que são descendentes de Abraão, não somente os consanguíneos, mas que estão debaixo da lei mosaica pela aliança, e como que o Novo Testamento, né, na experiência exodal de Jesus e dos cristãos, nos colocamos na mesma experiência de êxodo. Né? Todo cristão se coloca na experiência do êxodo, a celebração, né, que nós cristãos, né, fazemos da Páscoa de Jesus, é o êxodo de Jesus, na qual nós nos reconhecemos. Como a gente sabe, né, a tradição bíblica deixa bastante claro para nós como que a Páscoa de Jesus é celebrada no contexto da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica é a memória da libertação da casa da servidão. Portanto, a memória, né, do prodígio que Deus operou em favor do seu povo, retirando-o da escravidão egípcia por meio de Moisés. Né? Então, veja, né? Esses dois primeiros capítulos, né, como eu mencionei para vocês, são dois capítulos importantíssimos que contextualiza, né, em traços, né, de memória histórica, numa perspectiva teológica da situação de opressão do Egito e como que Deus, né, começa a agir, não, né, selecionando um tirano, né, para se contrapor ao faraó do Egito, mas através destas personagens, das mulheres que se organizam, né, contra os decretos do faraó. Então, o texto é bastante, né, elaborado, bastante irônico contra um poderio de um exército, ou poderio de um império, né, que na prática, né, não consegue, né, dominar nem mesmo as mulheres que jamais se deixam dominar. Então, depois não? Pergunta. Qual foi o impacto para o Império do Egito com a saída de Israel, assim, historicamente? Houve declínio, tal? Eles se mantiveram? Sim, historicamente, né, se a gente pensa o capítulo 13, o século 13 a.C., é um século importantíssimo, no qual o Egito se enfraquece um pouco e há motivos históricos para isso. Que a gente está na passagem, no século 13 a.C., da chamada Era do Bronze para a Era do Ferro. Isso significa o quê? Né? Que a humanidade começa a adquirir a habilidade de extrair o minério de ferro para fazer instrumentos. E esses instrumentos são principalmente para a guerra e para a agricultura, as duas coisas. Então isso vai fortalecer, sobretudo, né, os grupos que se colocam debaixo, né, e em oposição ao domínio do Império Egípcio. Tá? O Egito, né, então, tem um domínio, tem um controle muito grande, tem, né, um sistema, né, de vigia dos limites do seu território para poder controlar quem entra e quem sai do Egito. Nesse século XIII aqui, o Egito, né, se preocupa numa organização muito mais interna, né, sobretudo as cartas de Tel El Amarna, né, como eu falei para vocês, esses mini-reis, esses chefes das cidades-estado da Palestina, que estão preocupados, não sabem o que fazer, e o faraó não dá solução, porque ele está muito preocupado com o fortalecimento interno do país, e o domínio externo, né, cada vez mais se enfraquece, e cada vez mais se fortalece esses grupos que são de rebelião a essa estrutura de domínio, de exploração, né, do Império Egípcio. Então, provavelmente, né, a gente tem diversos grupos, além dos Rapirus, dos Chassus, né, que em alguns momentos entravam e saíam livremente e prestavam serviços no Egito, mas que se começam a não mais prestar esses serviços e se colocar de fora desse sistema de exploração. E alguns grupos de asiáticos ou fogem do Egito, ou, né, ou fogem ou são expulsos porque causam muitos problemas, mas o sistema de exploração, de domínio dos asiáticos é bastante intenso. Provavelmente é generalizado. A Bíblia fala dos descendentes de Jacó, ou de Israel, mas como eu falei, tem uma preocupação muito grande egípcia, porque os asiáticos já tomaram a metade do egípcio 3 séculos antes e se declararam faraós, inclusive, constituíram uma dinastia, a dinastia dos Hicsos,
e que deu muito trabalho para que, né, os faraós pudessem de novo recuperar esses territórios, né, e esses grupos que fogem, alguns que escapam ao menos, né? Então são diversos grupos, então assim, não tem uma história única. Quando a gente lê o texto bíblico, a impressão que a gente tem é que, né, somente os descendentes de Jacó virou um grupo enorme de gente, descendente consanguíneo, e eles, liderados por Moisés, saiu um grupinho, saiu e foi para a Terra Prometida e lá se assentou. Mas, historicamente, a gente tem, né, uma presença de asiáticos muito grande, com diversos grupos, né, que estão presentes no Egito e fora do Egito. Os que estão no Egito são, né, dominados e são colocados num sistema de exploração, de escravização muito forte, né, e que conseguirão, né, o grupo de Moisés conseguirá provavelmente fugir do Egito, escapar do Egito, né, e com essa história, né, essa experiência de fuga, é interpretada teologicamente como a intervenção de Deus que os libertou dali, né, e que faz aliança com Deus. Provavelmente o grupo que faz aliança no Sinai é um outro grupo. Então, né, provavelmente a gente tem um grupo de Moisés de fuga, a gente tem um grupo dos seminômades do deserto, porque o Sinai está no deserto, né, e que faz a experiência com um Deus vinculado à natureza, um Deus da tempestade, um Deus do fogo, né, um Deus dos raios, dos relâmpagos. Né? Se a gente lê o capítulo 19 do livro do Êxodo, que é, né, o cenário, né, antes, né, da revelação de Deus no Sinai, apresenta todos esses elementos. Portanto, um grupo de pastores seminômades que não entram debaixo da estrutura opressora do Egito, porque eles não estão vinculados, não se interessam pelas cidades-estado, não se submetem, e que fazem experiência com esse Deus chamado de Javé. Né? Então, provavelmente é um outro grupo. Então, o grupo do Êxodo fuga se encontra com o grupo dos pastores seminômades que tem a experiência de um Deus libertador ligado aos elementos da natureza, e que depois se juntam com o grupo dos rapirus, que são aqueles que não se submetem às cidades-estado e que estão, né, vivendo nas montanhas. Mas a história do grupo de Moisés se alastra, né, e se torna um catalisador, né, e aglutinador desses diversos grupos, e que reconhecem nesse único Deus, um Deus único para eles. E a junção desses diversos grupos é que constitui o povo de Israel. Hoje a maior parte dos historiadores da Bíblia, né, dos biblistas, veem, né, uma história muito mais complexa do ponto de vista estritamente histórico. Né? Depois, a tradição bíblica é muito mais, né, parece dar a entender como se fosse um único grupo, mas há traços de diversos outros grupos, né? E a história do Egito também mostra aí elementos de diversos grupos né, que não se sujeitaram ao Egito e que, né, tentaram fugir, se rebelaram, etc. Então, né, as origens de Israel hoje é muito mais, né, do ponto de vista histórico, é muito mais compreendida do que meramente, né, um ato, como se fosse um ato mágico de Deus que libertou esse grupo e se tornou um povo potente só desse grupinho descendente. Esses poemas, que são talvez os mais antigos da Bíblia, que eu mencionei no capítulo 49, a bênção de Jacó, né, o cântico de Moisés, né, em Deuteronômio 33, o cântico de Débora, etc., menciona as origens de Javé. Inclusive tem uma obra, né, um livro, né, de um biblista chamado Thomas Romer, né, e está traduzido em português, se chama As Origens de Javé, no qual ele faz uma pesquisa né, com esses cânticos, esses poemas antigos, né, e mais ou menos evidencia como a experiência, ou a origem do termo Javé, a experiência com esse Deus chamado Javé, é de um Deus do deserto, da região ali, né, do sul da região de Moabe, da região dos Moabitas. Propósito, né, aqui o grupo de Moisés foge, vai para a região de Madian, encontra-se com o seu sogro, né, o capítulo 2 vai mostrar aí o encontro dele, né, com o futuro sogro, né, primeiro chamado Raguel, depois chamado de Jetro,
dessa região de Madian, provavelmente que já tem essa experiência com esse Deus, provavelmente Moisés, né? Aqui é o grupo dos pastores, Moisés pastor, que pastoreia as ovelhas do sogro e que no deserto faz a experiência com esse Deus do fogo na sarça ardente. E, portanto, né, a junção da experiência de dois grupos, o grupo da fuga com o grupo dos pastores do deserto, que reconhece esse Deus Javé, o Deus do fogo, o Deus da natureza, o Deus da tempestade, dos raios e trovões, né? Então, veja, como que, né, o autor sagrado, né, inspirado, evidentemente, ajuntou todos esses traços de memória e fez uma única história. Então, qualquer um dos grupos, né, poderiam, né, ler, qualquer um dos grupos poderia ler o texto e se ver como no espelho no texto sagrado, né? Foi muito bem elaborado, né? Quer dizer, o livro do Êxodo é muito bem elaborado, que ajuntou todos os traços de memória da antiguidade para fazer uma única história. Mas historicamente você tem diversos elementos aí, né? Então essa passagem no século XIII, né, da idade do bronze para a idade do ferro, né, e sobretudo a descoberta, né, do cal, né, a cal, né, o cal, que é esse material, né, que é usado na construção, né, para calafetar, né, as cacimbas, né? Esse povo da montanha se fortaleceu bastante porque eles dependiam da chuva. Não tem água nas montanhas, né? Mas se faziam buracos e colocava essa cal, né, nas paredes e fazia uma espécie de reservatório que conservava a água das chuvas. Então isso, né, favoreceu, além, né, do uso do ferro, também, né, a perícia aí em, né, fazer reservatórios de água da chuva, que fortaleceu muito mais esses grupos marginais, né, para que eles, né, pudessem fazer resistência a esse sistema de opressão. E aí, né, claro, esses grupos todos, né, que se reúnem, né, reconhecem esse único Deus e estabelecerão na terra, né, de Canaã e vai implantar um sistema tribal. E o sistema tribal, né, é um sistema cujos valores são totalmente contrários ao sistema, né, exploratório do Egito, com elementos de que fortalecem, né, os laços familiares, os laços sanguíneos, né, a reverência ao Deus dos pais, o grupo que reconhece, né, o grupo de Abraão. Abraão, aonde que Abraão se estabelece na Bíblia? Depois das viagens dele, né? Se estabelece nos carvalhos de Mambré, e os carvalhos de Mambré ficam na região de Hebron, que é na região do deserto da Judéia, ao sul da Terra Prometida. Então, esse grupo do deserto, vinculado ao patriarca Abraão, que evoca o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o grupo, né, que reverencia um Deus dos pais. Mais outro grupo, né? Então você tem um grupo de Moisés, êxodos de fuga, êxodos de expulsão, o grupo dos pastores seminômades do deserto, o grupo dos patriarcas, o grupo dos rapiru, dos chassu, todo mundo, né? Esse grupo, essa gentalha que não se submete, né, à estrutura né, de exploratória do governo, do faraó, da estrutura, né, de impostos, etc., que vão reconhecer o único Deus e vão depois se estabelecer na terra de Canaã com uma organização tribal. Então, a organização tribal, né, é uma organização na qual, né, se tem partilha das terras. As terras não são de um único governante, como fez, né, o Egito, né? Todas as terras passou para o faraó. Não, cada tribo tem o seu território, e na divisão das tribos no livro de Josué, as famílias têm as suas terras, vão dizendo os nomes um por um, porque cada um tem o seu território. E essas terras não se vendem e não se compram. Por isso a Bíblia, né, os autores da Bíblia batem o pé, a terra é de Deus, não se vende e não se compra. Não se pode vender. Mas é claro que a danura demais para vender, né? Então aí tiveram que, né, fazer né, o jubileu, né? Se você vender, então você não está vendendo a terra, você está vendendo, né, os anos de colheita. Você vai vender por 50 anos o direito de colheita nessa terra,
depois de 50 anos voltará para o antigo dono. Então vai passando os anos. Falta quantos anos para o jubileu? Não, falta 50. Então essa terra aqui vale, não sei o que, né? Vale, sei lá, vale R$ 1 milhão essa fazenda. Falta quantos anos para o jubileu? Falta um ano só. Então sua terra vale só R$ 10.000, porque, né, o ano que vem tem que devolver. Não vale mais nada. Então, né, se criou um sistema de venda do produto da terra. Mas o sistema tribal, né, as origens do povo da Bíblia, né, se constitui, portanto, como um povo que se rebelia à estrutura, né, de governo exploratória e se constitui, né, num sistema tribal de partilha de terra, na qual os produtos da terra são da própria tribo, da própria família, né, sem sistema de impostos, sem sistema de exploração. Então, né, a experiência do Deus que libertou de um sistema exploratório para ser um povo livre, que cultua a Deus livremente vivendo numa terra debaixo das leis divinas. Que é uma coisa extraordinária, né? Se a gente pensar, né, o quanto isso, né, foi impactante na história da humanidade, né? Pela primeira vez, né, um povo que se constitui debaixo de leis divinas, um sistema igualitário, né, sem sistema de exploração, né, e é claro que depois, né, a monarquia será vista, né, como um retrocesso, tá? Quando se chega à figura de Salomão, que institui um sistema de impostos, será visto um retrocesso nesse sistema, e é por isso que a monarquia, a Bíblia condena basicamente todos os reis por conta da idolatria, mas a idolatria é, né, sair debaixo do culto do verdadeiro Deus, que é um Deus que concedeu a liberdade e a vida, né, para cultuar um outro sistema. Então, a idolatria está ligado né, não só ao sistema cultural, mas ao sistema exploratório. Por isso a monarquia, grosso modo, ela é condenada na Bíblia e levará à catástrofe, né, do exílio da Babilônia. E aí esses povos todos que vão juntando aqui, como você falou, como que eles vão se sentir povo de Deus? Qual é o momento que isso acontece? É com a aliança? Provavelmente, né? Quer dizer, se vai a partilha da experiência exodal, né, ela é contada, ela é narrada, e os outros povos vão reconhecendo debaixo dessa mesma história, provavelmente a partir da experiência, né, de fé num ritual, num santuário. Né? E provavelmente a gente tem o que se chama de credo histórico de Israel. Capítulo 26 do Deuteronômio, né, tem digamos assim, o credo histórico mais antigo, ou reflexo de um credo histórico mais antigo, né, que é bastante breve. Meu pai era um arameu errante, desceu ao Egito, lá se multiplicou, fomos oprimidos e Deus nos libertou e nos trouxe a essa terra boa, né, etc. Então, credo histórico, quer dizer, né, como que essa história, a sua pergunta, né, ela se difunde para juntar diversos grupos e dar uma identidade de povo a partir da experiência cultural nos santuários, na celebração dos credos históricos, que vão se desenvolvendo cada vez mais. O traço mais breve de credo histórico, como eu falei, está dentro do Pentateuco, no capítulo 26 do Deuteronômio, que é 3, 4 versículos. E depois, se você vê o credo histórico na Assembleia de Siquém, no livro de Josué, capítulo 24, no qual Josué se apresenta como uma espécie de profeta, assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí fala como Deus estivesse falando, né? Outrora eu vos chamei Taré do outro lado do rio. Começa com os patriarcas, depois fala do Egito, fala da escravidão, fala de Moisés, fala da aliança do Sinai, fala da travessia do deserto, da entrada da terra prometida, se conta toda a história para todas as tribos reunidas no santuário de Siquém, onde está a Arca da Aliança, né? Provavelmente, né? A Arca da Aliança, né? Desse grupo do deserto, né? Depois vinculado com Moisés, né? Se torna no santuário de Siquém um lugar onde se faz, né? Se conclui ou se renova uma aliança
entre todas as tribos, reconhecendo este único Deus nesse credo histórico. E, segundo a maior parte dos biblistas, né, como se tratava de um sistema tribal, né, a Arca da Aliança passava de tribo em tribo nos santuários das tribos e depois voltava para o santuário de Siquém. Né? E se a gente, né, recorda do início do livro de Samuel, né, quando se conta a história de Elcana, casado com Fenena e com Ana, né, Ana, a futura mamãe de Samuel, né, profeta Samuel, se conta, né, de Elcana com as duas esposas que anualmente iam ao santuário de Siquém. Então a gente tem a atestação, né, de peregrinações a santuários, onde provavelmente, né, se contavam essas histórias e se proclamava esses credos históricos, né, para reconfirmar essa identidade nacional, né, de um sistema tribal. E quando se passa do sistema tribal para a monarquia, é uma crise tremenda, né? Samuel entrou em depressão profunda, né? Quando o povo, né, convocou Samuel, as tribos, e disseram, né? Queremos ser como as outras nações, constituir um rei para nós. Samuel ficou deprimido, né? Capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, né? Foi choramingar com Deus, né? E Deus choramingou mais ainda, disse, não é a ti que eles rejeitam como juiz, mas é a mim que eles não querem mais como rei, etc. Então, a gente terá, né, uma mudança radical do sistema tribal para o sistema monárquico, né, no primeiro livro de Samuel, e pior ainda quando, né, no livro, né, quando né, o rei Salomão vai instituir o sistema tributário, que será bastante opressor também, né? Então essas mudanças, né, são bastante significativas, né, na história de Israel, mas permanecerá sempre constante, né, na memória dos profetas a experiência do êxodo. Os profetas vão sempre recordar a experiência do êxodo e como Deus tem direito sobre o povo, porque foi Deus quem o libertou e o constituiu como seu Deus. A começar, né, do livro dos Juízes, né, o livro dos Juízes, Deus se apresenta num santuário, né, e diz, né, eu vos libertei da casa da servidão. E os profetas todos vão nessa mesma direção, né? Então existe uma memória. Os profetas são a memória viva da experiência exodal contra todos os sistemas de exploração e de opressão durante o período da monarquia. Então essa é uma experiência que será depois, né, contada e recontada, né, na sequência da experiência de Israel. Não sei se respondi mais ou menos a sua pergunta, né? Então veja, né, a experiência, né, do êxodo, como a gente vai ver, né, nos próximos encontros, né, e vamos aprofundar cada vez mais essa temática, né, é uma experiência, né, multiforme, né, experiência de grupos, né, que vão se colocar de fora desse sistema, né, de exploração, desse sistema tributário egípcio, né, mas que vão receber, né, uma identidade, né, uma configuração nova a partir da experiência vivida pelo grupo, né, de Moisés, que sai, né, o que foge dessa opressão do Egito, né, e vai dar uma identidade nacional, e essa identidade será conservada, sobretudo, né, nas memórias celebrativas, nos santuários, nos chamados credos históricos de Israel, né? São 3 os credos históricos talvez mais importantes, né? Um traço mais breve, como falei, Deuteronômio capítulo 26, depois, né, Josué capítulo 24, e depois Neemias capítulo 9, né, no qual se tem, né, um credo histórico bastante desenvolvido, bastante, né, conclusivo, com todos os elementos. O credo histórico, né, de Neemias capítulo 9, inclusive, começa professando a fé no Deus que criou o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Então você tem, né, Deus criador, Deus dos patriarcas, Deus libertador do Egito, Deus que acompanhou as pragas do Egito, Deus que fez aliança no Sinai, Deus que acompanhou o povo nas provas do deserto, Deus que fez o povo entrar na terra prometida. Então todos os elementos da história da salvação
estão presentes no credo histórico mais desenvolvido que a gente tem na Bíblia, que é Neemias capítulo 9, tá? Então, são os credos históricos que dão aí uma reconfirmação da identidade de Israel. Neemias capítulo 9, né? Talvez é o mais desenvolvido. Então a gente tem Deuteronômio 26, Josué 24 e Neemias capítulo 9. Tá bom, né? Hoje era só uma breve introdução, né? O problema histórico, né? A historicidade do Êxodo, né? Que é discutido de cá e de lá, né? São diversos traços de memória, né? Que vão confluir depois na escritura do livro do Êxodo, né? E uma breve introdução, né, ao texto bíblico no capítulo 1 e 2, com esses elementos históricos, teológicos, né, de ironia com relação, né, à opressão egípcia e como que essa estrutura de dominação no começo do livro vai, né, receber uma reviravolta, chegando ao final do livro, né, com um povo que livremente cultua o seu Deus que habita no meio, né, na assembleia, na tenda da reunião, né, no meio da assembleia. Sim. Tem uma pergunta? O faraó tem que executar as crianças. Sim. A história se repete no Novo Testamento, né? Qual é a ligação disso? É importante pergunta, né? A gente tem história, né, de um outro José, né? Além do José do Egito, tem um outro José, esposo de Maria, né? que também em sonho Deus lhe fala e anuncia mensagens para que ele, né, possa tomar providências para salvar, né, o filho adotado, o filho adotivo, é Jesus, do decreto de morte do faraó não, do rei, né, de turno, né? Herodes o Grande, que decreta a morte de todas as crianças abaixo de 2 anos, né, na tentativa de eliminar um rei concorrente. É bastante sugestivo, assim, se a gente pensar, né, e colocar em paralelo os dois textos, né? Faraó aqui que decreta a morte das crianças e Herodes que decreta a morte das crianças. Ambos são decretos de morte. Aqui no Egito, né, é um decreto com o intuito de controle de natalidade, para que o povo não pare de crescer e deixe de ser uma ameaça, né, ao Império Egípcio, né, e no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, né, que conta esse episódio, né, a providência tomada pelo rei Herodes contra uma ameaça ao seu império, porque um rei acaba de nascer, né? Os magos, né, do Oriente que chegam a Jerusalém e dizem a Herodes: onde está o rei que acaba de nascer? Viemos para adorar. Como assim? Tem um rei que nasceu? Eu sou o rei? Nenhuma das minhas esposas deu à luz esses dias? Que rei é esse, né? Etc. Então se vê ameaçado. Então, né, o que a gente pode, né, levantar, colocando em paralelo os dois textos, levantar em comum, além dos decretos de morte, né, a tentativa, né, dos tiranos de eliminar pela morte qualquer ameaça, né, que eles veem à sua tirania. Né? E aqui no Antigo Testamento, né, no livro do Êxodo, as crianças, né, escapam o decreto de morte pela rebelião das mulheres, né, Séfora e Pua, que não obedecem ao decreto do faraó. E no Novo Testamento, Herodes não decreta que as mulheres, né, matem as crianças, mas decreta o seu exército. E, portanto, né, o exército, de fato, entra na cidade e mata as crianças, né, e Jesus escapa por pouco, infelizmente, né? Então, né, tem mais... o que se pode levantar em comum são decretos de morte que, né, são tiranos, né, que vêm ameaçados, né, a sua posição política, econômica, etc., de poder, né, e que estão dispostos à execução, né, daqueles que eles veem como ameaça. Mais ou menos. Sim, mais alguma coisa? Perguntas? Dúvidas? Então,
uma breve introdução histórica, né? E próxima vez a gente vai então entrar no concreto, né? Da experiência, da tentativa, né? De libertação feita por um Moisés que não tem ainda a vocação divina, né? E depois como que ele fará a experiência do Deus libertador na sarça ardente. Ok, então obrigado pela paciência, né? E